Sou estudante de Medicina da Faculdade Unitep, do quinto semestre. Hoje, nosso grupo vai apresentar sobre miocardiopatia, da matéria de Patologia Especial, com o Dr. Salas. O grupo está conformado por Daniele, Aleph Gabriel, Lília Maria, Magda Priscila, Marcela Cristina, que sou eu, e Saraí Floriano. Eu vou falar agora sobre a descrição geral. La miocardiopatia é uma inflamação do músculo do coração. O nome próprio já lo diz. Mio, que é miocárdio. Titis, é inflamação. A fisiopatologia desta inflamação, ela se dá por três mecanismos. Primeiro, que é a invasão direta ao miocárdio. Segundo, por toxinas. E terceiro, por autoimunidade. A clínica da miocardiopatia, ela se divide em duas, que são pessoas assintomáticas, que não apresentam sintomas, e clínica da insuficiência cardíaca, que tem seus signos e sintomas. Os principais sintomas são febre, dor torácica, inflamação mais frequente, fadiga e entre outras. As miocardiopatias estão divididas em 4 grupos, que são miocardiopatias dilatadas, miocardiopatias hipertróficas, miocardiopatias aritmogênicas e miocardiopatias restritivas. A miocardiopatia dilatada, ela se dá pelo aumento do músculo do coração. O coração cresce arriba de seu normal, e a miocardiopatia hipertrófica, ela se dá, ela mais frequente, ela se dá hereditária, ela aumenta a elasticidade do coração, ela é uma causa mais frequente de morte em los atletas, ela causa as mortes súbitas em los atletas. E as outras duas, elas são menos frequentes, que são a aritmogênica e a restritiva. Alguma dúvida de por que consultar o médico? Temos que seguir as seguintes recomendações. Quando consultar o médico? Eu vou consultar o médico se apresentar um ou mais signos ou sintomas associados à miocardiopatia. Também quando tienes dificuldade grave para respirar, te desmaia ou sientes dolor em peito durante mais de uns poucos minutos, devido a que alguns tipos de miocardiopatia podem ser hereditários. Se padeces de afecção, o médico pode recomendar que tus familiares se hagan um control. Os pacientes que sofrem com esta enfermidade podem também ter hinchazo em las piernas, também dificuldade para dormir, vertigens, a fadiga exagerada, e tudo isso pode ser que seja, né, signo sintomas da miocardiopatia. As causas da miocardiopatia. A menudo se desconhece a causa da miocardiopatia, só que entre os fatores há fatores que contribuem à miocardiopatia adquirida. Se inclui os seguintes: a pressão arterial alta durante períodos largos, o dano do tecido cardíaco por um ataque cardíaco, a frequência cardíaca acelerada crônica, problemas das válvulas cardíacas, transtornos metabólicos como a obesidade, a enfermidade tiroide ou diabetes, deficiências nutricionais de vitamina ou minerais essenciais como a vitamina B1, beber demasiado álcool durante muitos anos, consumo de cocaína, anfetaminas ou esteroides anabólicos, e o transtorno do tecido conectivo. Em muitos dos casos, a enfermidade é causada por fatores genéticos e hereditários, pero também ele pode ocorrer defeitos congênitos
enfermidades autoimunes, endocrinológicas, infecciosas de vírus ou bactérias. Inclusive, em Brasil, a doença de Chagas é uma das causas frequentemente de agresión al músculo del corazón. Los tipos de miocardiopatías van a incluir dos tipos, el cual va a ser la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía hipertrófica. Primero vamos a hablar sobre la miocardiopatía dilatada, cuál es un tipo de miocardiopatía en el cual el ventrículo izquierdo se va a agrandar, o sea, se va a dilatar. Como sabemos, la cavidad de bombeo principal del corazón es el ventrículo izquierdo, el cual, como dijimos, se va a dilatar, el cual las paredes se van a hacer más delgadas, ya sea del ventrículo y de la aurícula, el cual esto va a afectar en el bombeo de la sangre fuera del corazón. Mayormente este tipo de miocardiopatías se va a dar, va a afectar en realidad a todas las edades, pero se hace más frecuente en personas de mediana edad y es más probable que afecte a hombres. Y a veces las causas más frecuentes de esta miocardiopatía puede ser un ataque cardíaco o también puede ser enfermedades en las arterias coronarias. La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad del miocardio, el cual va a haber un engrosamiento anormal del músculo de la cavidad de bombeo principal del corazón, que sería el ventrículo izquierdo. Bueno, prácticamente esta miocardiopatía lo que va a hacer es que va a haber una disfunción diastólica, el cual el corazón le va a costar relajarse. Y también puede haber problemas en el llenado del ventrículo izquierdo. También pues este engrosamiento en este ventrículo izquierdo pues va a dificultar que el corazón funcione de manera adecuada. Algunas veces también puede haber obstrucción en la salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta. La miocardiopatía puede formarse en cualquier edad, tiende a ser una afección más grave y se manifiesta mayormente en la infancia, porque la mayoría de casos tienden a tener antecedentes familiares, lo cual lo hace una afección hereditaria. La miocardiopatía restrictiva. En este tipo de miocardiopatía, el músculo cardíaco se va a perder su elasticidad y se vuelve rígido. O sea, el corazón no puede expandirse y llenarse de sangre entre los latidos. Es menos frecuente y ocurre en cerca de 1% de las personas. Puede ocurrir en cualquier edad, pero afecta con más frecuencia a las personas mayores. Puede ocurrir sin un motivo, o sea, puede ser idiopática. Puede deberse a una enfermedad que afectó otra parte del cuerpo y consecuentemente se va a afectar el corazón, como cuando hay una acumulación de hierro en lo músculo cardíaco, que es la hemocromatosis. Displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Esta es una miocardiopatía que es caracterizada cuando ocurre el reemplazo de miocitos por tejido fibra adiposo, con la herencia autosómica dominante. Es poco frecuente, pero ocupa el segundo lugar como muerte súbita en adultos jóvenes. Ella ocurre cuando el músculo de la cavidad cardíaca inferior derecha, el ventrículo derecho, es reemplazado por el tejido cicatricial.
puede provocar problemas en ritmo cardíaco también. Y muchas veces se debe a mutaciones genéticas, como la herencia autosômica dominante. Sobre Lília Maria, e eu vou falar sobre os fatores de risco. Bueno, os fatores de risco, há uma série de fatores que podem aumentar o risco de padecer uma miocardiopatia. E entre elas podemos citar antecedentes familiares de miocardiopatia, insuficiência cardíaca, paro cardíaco repentino. Também, né, a pressão arterial alta durante um prazo largo. Também, né, afecções que incidem no coração, como um ataque cardíaco prévio, a enfermidade de las artérias coronárias ou uma infecção no coração. A obesidade que assim o coração trabalhe mais do que o normal. Também, né, o abuso de álcool a largo prazo pode ocorrer uma miocardiopatia. Certas enfermidades, como a diabetes, ou um transtorno que hace que o corpo armazene um excesso de hierro, como a hemocromatose. Também, né, outras afecções que afetam o coração, como os transtornos que causam a acumulação de proteínas anormais, a amiloidose. Enfermidade que causam inflamação e podem ser que isso forme nódulos de células em um coração e em outros órgãos. No caso, a sarcoidose, que é os transtornos em tecido conectivo. Bueno, as complicações. A miocardiopatia, ela pode provocar outras afecções. Entre elas, podemos citar a insuficiência cardíaca, coágulos sanguíneos, problemas das válvulas, paro cardíaco e morte. No caso da insuficiência cardíaca, quer dizer que o coração ele não pode bombear suficiente sangue para satisfazer as necessidades do corpo. Ou seja, se não se tratar, a insuficiência cardíaca pode ser mortal. No caso dos coágulos sanguíneos, se o coração não pode bombear eficazmente, poderíamos formar coágulos em sangue e em coração. Quer dizer, se os coágulos ingressam em torrente sanguínea, podem obstruir o fluxo sanguíneo assim outros órgãos, incluindo o coração e o cérebro. No caso do problemas nas válvulas, quer dizer, se o coração se agrada devido à miocardiopatia, as válvulas cardíacas poderiam não cerrar bem. Isso pode provocar o fluxo sanguíneo inverso. No caso do paro cardíaco e morte súbita, a miocardiopatia podem causar ritmos cardíacos anormais. Esses ritmos cardíacos anormais podem produzir desmaios ou, em ocasiões, morte súbita se o coração deixar de latir como se deve. O diagnóstico ele se dá através de exames de imagem, como eletrocardiograma, raio-x do tórax e ecocardiograma. Tem também outros exames complementares, como biópsia do músculo, laboratorial e enzimas cardíacas. Tratamento. Para um tratamento, se utiliza vários métodos, inclusive os fármacos. Os fármacos mais comuns, os fármacos que diminuem a pressão arterial, como diuréticos
como beta-bloqueadores, antihipertensivos e inibidores de ECA. Também tem fármacos como anticoagulantes e estatina, que serve para diminuir a produção de LDL no hígado. Vemos também que tem métodos como que mais comuns, os dispositivos, né, implantados, que servem para melhorar ou aliviar a dor do paciente ou aliviar os sintomas. Tem três conhecidos. Um é utilizado o desfibrilador cardioversor implantado, que serve justamente para suprir esse coração danhado que está insuficiente. Também tem os dispositivos auxiliares do ventrículo, justamente para melhorar ou auxiliar o ventrículo que está hipertrofiado, no caso da miocardiopatia hipertrófica. Vemos também que tem o mais comum de todos, que é o marca-passo, que serve para auxiliar o sistema de condução elétrica, justamente lá na porção do nódulo sinusal. Vemos também que tem outros métodos para tratamento, como métodos que aliviam ou diminuem a arritmia, né, que é esse processo acelerado ou desacelerado, anormal. Tem métodos como ablação. Tem ablação del tabique e tem a ablação de radiofrequência. A ablação del tabique é justamente eles se utilizam na solução com álcool, alcoólica, que é introduzida nesse espaço do ventrículo que está hipertrofiado, e esse álcool faz com que ocorre um infarto, leve infarto localizado, para diminuir essa hipertrofia. E no caso da ablação da radiofrequência, se utiliza catéteres, que pode ser introduzido tanto nas venas como nas artérias, e vai ser guiado esses catéteres até o coração. Na ponta desses catéteres tem eletrodos que vai emitir radioenergia, que vai destruir esse tecido que está causando a arritmia. Também tem um método que é muito utilizado, que é o método por quirurgia. O mais comum é miectomia del tabique, que nada mais é que a retirada dessa parte hipertrofiada del tabique, que está impedindo que o coração consiga bombear. Prevenção. Em alguns casos não tem uma prevenção, pero necessita que o médico peça ao paciente o seu histórico familiar para ver se a pessoa tem em sua família casos de miocardiopatia ou outras enfermidades cardíacas, para ter uma probabilidade de essa pessoa ter ou não. Mas para prevenir, para evitar o risco de ter uma miocardiopatia ou outra enfermidade cardíaca, sempre é aconselhável utilizar métodos saudáveis, como a não ingestão de álcool e cocaína ou tabagismo, utilização, sempre controlar a sua pressão, controlar seu colesterol alto e controlar a diabetes. Também se utiliza uma boa exercício físico, uma dieta saudável e uma boa dormida.
E também é necessário que uma pessoa diminua seu estresse para ter um bom controle.